Olá, seja bem-vindo ao canal Vida Plena. É muito bom ter você aqui. O nosso objetivo no canal Vida Plena é trazer conteúdo relevante sobre o desenvolvimento pessoal, para que você possa colocar em prática em sua vida este conteúdo e assim, junto conosco, trabalhar no seu desenvolvimento como pessoa, como cidadão, como ser humano. E eu gostaria muito que você verificasse, por gentileza, se você já é inscrito aí no nosso canal. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva aí no nosso canal e também ative o sininho para que você possa saber a hora que nós colocamos um vídeo novo e também a hora que nós estivermos com a programação ao vivo. E mais um detalhe, deixe o seu like nesse vídeo ou o seu dislike, interaja conosco. Também deixe o seu comentário daquilo que você conseguiu extrair do vídeo, da mensagem, da nossa programação, porque vai ser muito bom poder interagir com você. Hoje eu quero falar com você sobre a característica do cristão. Muito bem, então vamos conversar um pouco sobre a característica do cristão, baseando a nossa mensagem, a nossa meditação, nas palavras de Jesus. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder aí, no Evangelho segundo João, no capítulo 15 e o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando nós estamos falando da característica de alguém, geralmente estamos falando daquilo que marca, daquilo que quando você vê a pessoa ou quando você fala da pessoa ou fala o nome da pessoa, você vai lembrar daquilo que está mais ou que está muito marcante, que está visível com aquela pessoa. Tem pessoas que as características são inúmeras. Fulano é mais animado, é mais disposto, ou não é tão disposto assim. Enfim, quando falamos de características, estamos falando, então, daquilo que marca uma pessoa. Se você fosse falar de você, se você fosse expor você para alguém, quais características você falaria de você? Pensa um pouquinho. Quais são essas características? Não sei, da sua vida, talvez você falaria da sua profissão, talvez você falaria daquilo que você tem mais habilidade. Quais são as suas características? Pensou aí? Fez uma lista? Às vezes é difícil a gente falar de nós mesmos, mas quando vamos falar agora de um grupo específico, do cristão, os cristãos são os seguidores de Jesus Cristo. Então, como estamos falando de um grupo específico, do cristão, quais são as características que um cristão deve ter? O que você falaria? Ou a lista que você faria? Quais são? Quais são essas características? O que o cristão deve ter como característica que define ele, para poder ser identificado como um cristão? Para que você, aquele é um cristão, porque você vê essa característica nele. Então, quais seriam essas características? Eu quero falar com você de uma delas que está, inclusive, nesse texto que nós acabamos de ler, que é uma fala de Jesus sobre essa característica. E a característica que Jesus aqui está dizendo é a alegria. A alegria é a característica do cristão. Por quê? Porque a alegria traz muitas outras palavras junto com ela. A alegria, por exemplo, traz junto a palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo, a palavra entusiasmo, ela diz daquilo que está dentro de você. Se Deus está em você, por exemplo, não, Deus está dentro de mim, a alegria, o entusiasmo de Deus está dentro de mim. Então você vai ter um entusiasmo, é isso que fala a palavra entusiasmo, trazendo junto com a alegria. E se a alegria é a característica do cristão, eu vou fazer uma pergunta para você e diga para mim como está, Quanto tempo faz que você não fica ou fica alegre? Quanto tempo faz que você não sente entusiasmo? Diga para mim, quanto tempo faz
que você não se sente alegre, ou que você não fica alegre, e quanto tempo faz que você não sente aquele entusiasmo, aquela força que vem de dentro, né? O entusiasmo, na verdade, aqui eu não estou falando de algo exógeno, porque o exógeno é aquilo de fora, né? Algo que me motiva. Não estou falando aqui de motivação, não estou falando de algo que vem de fora. E sim, eu quero falar um pouco, e é o que Jesus está dizendo aqui, da alegria, que ele fala, né, da alegria, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então Jesus também está dando a ideia aqui de algo endógeno, ou seja, de uma alegria interna, a sua própria. Porque se você for ler alguns textos antes, ali do Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, se você for ler alguns textos antes, você vai ver que o contexto do que Jesus está ali dizendo é a ligação do cristão com a videira, da pessoa, né, que não é videira, da árvore que não é videira, ele faz ali uma simbologia, da árvore que não é videira, na ligação com a videira verdadeira, que é ele, Jesus. Então, quando você se torna cristão, ou seja, quando você está ligado à videira, você passa a ter uma característica. E essa característica, segundo Jesus, é a alegria, porque ela passa agora a habitar no seu coração. E coração, nós estamos dizendo aqui, ou quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do pensamento mais profundo. Ela está falando lá de onde surge o nosso pensamento. E aí, então, agora nós podemos até refazer a pergunta: quanto tempo faz que o seu pensamento, ou que os seus pensamentos não são voltados para a alegria, para o entusiasmo? Olha, outra palavra que vem com alegria, esperança. Quando você tem esperança de que algo vai mudar, de que algo pode ser mudado, pode ser diferente, naturalmente em você vai vir o pensamento e o sentimento de alegria. Quando há alegria, há esperança. E eu volto a dizer, não de algo externo, mas de algo interno, a sua própria. Qual é o seu pensamento para o futuro, para o seu futuro? Qual é a previsão do seu futuro? Do futuro que está daqui a um ano? Quais são os pensamentos que você tem em relação ao próximo ano? A próxima década? Você já traçou o plano da sua vida da próxima década? Muitas pessoas dizem, olha, eu não sinto alegria. Muitas pessoas dizem, olha, eu não sinto mais nem prazer de viver. E quando você vai fazer uma análise deste processo, eu gostaria que você fizesse do seu, você vai perceber que a escassez do prazer de viver na vida das pessoas está muito presente devido a um estilo de vida, naquele estilo de vida de assim, deixa a vida me levar, eu vou levando, eu vou empurrando. E aqui é interessante que passa a alegria a ser a característica do cristão, porque o cristão, ele tem um objetivo de vida sempre. Qual é o objetivo de vida do cristão? Vencer o pecado, vencer aquilo que degradou a raça humana, que foi a entrada do pecado na convivência, no dia a dia do ser humano. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a alegria estaria presente a todo instante. Mas o pecado, como uma mancha, como um intruso, veio e se introduziu junto à raça humana. O ato de desobediência dos nossos primeiros pais fez com que o pecado agora estivesse rondando a raça humana e então tirasse um pouco do brilho, tirasse um pouco da força da imagem de Deus no ser humano. Não toda, mas tirou um pouco dessa força, um pouco desse brilho, fazendo com que o ser humano agora convivesse com algo que não é nada alegre, que é a morte, que é a degradação, que é o extinguir-se, que é o acabar-se. E aí a morte, a finitude, o fim, está mais ligado à tristeza do que à alegria. Porém, o cristão tem como marca a alegria, porque mesmo que o cristão venha passar pelo sono da morte, e o cristão entende que a morte, nesse primeiro momento, é apenas um sono, mesmo então que ele venha passar pelo sono da morte, mas o cristão tem a esperança da ressurreição para a vida eterna. Por isso que a alegria
é uma característica que está no cristão. É uma característica que marca o cristão. Mas então o cristão não fica triste em nenhum momento? Como eu falei, essa alegria, ela não é exógena, externa. Ela é endógena, ela é interna. É a alegria de si próprio. É alegria e ela é desenvolvida. Rafael, eu não tenho essa alegria, como é que eu faço para ter? Ela pode ser desenvolvida quando você começa a olhar e começa a perceber exatamente o que você está fazendo com a sua vida, por exemplo. Será que você está vivendo para agradar apenas os outros? Quem você está vivendo para agradar? Será que você está vivendo para agradar alguém? Para apenas manter um serviço? Para apenas manter um estilo de vida? Se você estiver fazendo isso, dificilmente a alegria vai ser uma característica sua. Mesmo que você seja um cristão, dificilmente. Porque a sua vida, a sua propensão de vida, a sua força de vida, ela está ligada a algo. E aqui eu digo que a alegria, volto a dizer que a alegria é endógena, ou a alegria como marca do cristão é endógena, porque ela está dentro de você. Quando você passa a se conhecer, você sabe dos seus potenciais, você sabe das suas dificuldades, sabe das suas dores, sabe onde está as suas maiores dificuldades, mas também sabe onde está o seu potencial. Você sabe onde está aquilo que você pode explorar de bom, para ajudar a si mesmo e ao próximo. E a alegria, ela é um dispositivo, um gatilho para ativar esse tipo de sentimento, para ativar um controle emocional de maneira tal que a Bíblia chama de domínio próprio e que vai fazer toda a diferença em sua vida. A alegria, ela é tão marcante no cristão que, segundo o sábio Salomão, ela aparece no rosto. Você já leu? Vamos ler esse texto junto? Provérbios, livro de Salomão, dos Provérbios de Salomão, capítulo 15 e o versículo 13. Acesse aí na sua Bíblia e vamos ler esse texto da Palavra de Deus. É um texto bem conhecido e vai nos falar sobre alegria. Diz assim a Palavra de Deus: o rosto alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, Salomão está aqui dizendo que o rosto alegre, ou seja, aquele rosto, o transparecer da alegria, quando ela está lá no coração, não vai ter como esconder, ela vai estar estampada no rosto. Mas quando o coração lá, os pensamentos, quando a propensão de vida não tem, o espírito, diz aqui Salomão, o ânimo se abate. E também, a pessoa também demonstra isso. Porém, a alegria vai estar presente, vai estar resplandecendo no rosto. Eu quero ler um outro texto com você, um salmo de Davi, Salmo capítulo 30 e o versículo 5, quando diz que a alegria é vencedora. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, Salmo capítulo 30 e o versículo 5. Diz assim, olha: pois a sua ira dura um só momento, mas no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a alegria interna, a endógena, a alegria de si mesmo, de você saber o seu potencial, de você saber aquilo que você pode explorar, de você ter uma previsão de vida para o próximo ano, para a próxima década. Mas o ano que passou foi ruim. Ok, agora eu vou planejar e vou executar o ano seguinte. Você também não precisa entrar num desespero de, nossa, mas eu preciso fazer essa execução. Faça aquilo que está ao seu alcance e seja alegre, porque no fim, o choro pode durar uma noite, mas no fim vai vir a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite de um dia literal, ou de uma noite literal, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite, simbolizando aqui de um ano, ou de um momento difícil na sua vida, mas a alegria virá em seguida. Quando você conseguir vencer a dificuldade, a alegria virá. E essa alegria, quando ela é endógena, quando ela é interna de si próprio, claro, ela é fortalecida e desenvolvida com o auxílio do Espírito Santo, mas quando ela é de si própria, ela é endógena, o choro, mesmo o choro,
ele acaba não tendo aquele poder destruidor, né, ou de dor tão grande, porque o remédio à alegria ajuda a amenizar aquela situação difícil. E vai ser uma forma, vai até ser um remédio ou uma fórmula para ajudar você a transpor aquela dificuldade. O apóstolo Paulo, quando ele estava falando, quando ele cita, né, uma frase muito conhecida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele fala que por causa de sermos cristãos e termos alegria como característica, nós somos mais do que vencedores. Vamos ler esse texto? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 37 até o versículo 39. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar essa meditação com vocês hoje. Eu gostaria de deixar essa meditação com você, para que você pense qual a característica do cristão está em sua vida. Se não é alegria, desenvolva, fale com Deus, peça a Deus que lhe ajude a desenvolver esta alegria. Peça a Deus que lhe ajude a desenvolver aquelas outras palavras que vêm com a alegria, que eu falei, o entusiasmo de viver, de planejar, de executar a sua vida. Peça para Deus desenvolver em você também a esperança do amanhã, a esperança de uma vida eterna, a esperança de, com a volta de Jesus, vencermos o pecado e não termos mais dor e os problemas que temos aqui nesta terra com a presença do pecado. Desenvolva essa característica em você, porque se você é cristão, você tem essa característica aí sim. Se no momento não está tendo, é porque o inimigo das almas, Satanás, está fazendo um jeito aí de tirar este foco de você. Mas ela está em você, porque ela é a característica do cristão que está ligado à videira. E o cristão que estiver ligado à videira vai ter uma alegria plena como sua característica. Espero que Deus lhe abençoe, espero que Deus possa atuar em sua vida para que você possa cada vez mais desenvolver essa característica, a característica da alegria, que vai lhe ajudar, eu tenho certeza, a continuar no seu desenvolvimento como pessoa, como cidadão, como ser humano, como um cristão. E assim vamos continuar a ser uma luz em meio às trevas deste mundo. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Até lá!